A morte está sempre próxima, independente de idade, posição ou condição econômica. Não importam as tentativas de vesti-la em uma roupagem aceitável, a morte continua sendo nosso definitivo e, por enquanto, invencível inimigo. A despeito das flores e dos discursos, a morte é um feio aspecto que espreita a experiência de todos. Além de ser repulsiva e estar em toda parte como se fosse onipresente, ela também é incompreensível. Nesse estudo, que será dividido em 3 partes, vamos entender o que significa a morte, de onde ela veio, o que acontece com aqueles que morrem e, finalmente, como a morte será erradicada. Então, pegue a sua Bíblia e vamos estudar. E hoje, de uma maneira muito especial, eu gostaria de convidá-los a entrar conosco no nosso trailer. Vamos juntos! Em diferentes tempos e lugares, a morte e o que dela resulta têm sido explicados de diversas maneiras. No entanto, o único lugar em que encontramos resposta clara para o problema da morte é nas Escrituras. Na verdade, até mesmo aqueles que conhecem a Bíblia muitas vezes confundem o que ela diz sobre o assunto. Então, para iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa oração. Pai querido, amado Deus, dai-nos sabedoria e entendimento para compreender sobre este tema que muitas vezes machuca o nosso coração. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, para facilitar a nossa compreensão sobre esse tema, nós dividimos em 3 partes. E no estudo de hoje vamos falar um pouquinho o que a Bíblia diz sobre a imortalidade. As Escrituras revelam que Deus é eterno e imortal. De fato, Ele é o único que possui a imortalidade. Vamos ver juntos 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 16. E referindo-se a Deus, o verso 16 diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Ele é incriado, autoexistente, não tendo começo e nem fim. As Escrituras, em parte alguma, descrevem a imortalidade como uma qualidade ou estado que o homem possui inerentemente. Então, em contraste com Deus, os seres humanos são mortais. Vamos analisar o que as Escrituras dizem também em Gênesis capítulo 2 e o verso 7. E diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Percebemos, portanto, que na criação formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e só assim o homem passou a ser uma alma vivente. O relatório da criação revela que a vida da humanidade deriva de Deus, ou seja, a imortalidade não é inerente ao homem, mas é um dom de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, concedeu-lhes liberdade de decisão, a capacidade de escolher, o livre-arbítrio. Eles poderiam obedecer ou deixar de fazê-lo. E a continuação de sua existência dependeria de contínua obediência por meio do poder de Deus. Portanto, a posse do dom da imortalidade era condicional. Deus esclareceu cuidadosamente as condições sobre as quais eles poderiam perder esse dom. Vamos ler juntos Gênesis capítulo 2 e o verso 17. E diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas, contradizendo a afirmativa divina de que a desobediência acarretaria a morte, Satanás assegurou em Gênesis 3, verso 4, é certo que não morrereis.
Mas depois de haverem transgredido a ordem divina, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é realmente a morte, como está em Romanos capítulo 6 e o verso 23. Seu pecado lhes trouxe a sentença: retornarás à terra, pois dela fostes formado, porque tu é pó e ao pó tornará. Essas palavras, portanto, não indicam uma continuação da vida, e sim a sua cessação. Depois de pronunciar essa sentença, Deus barrou ao par pecaminoso o acesso à árvore da vida para que não pudessem comer e viver para sempre. Veja comigo Gênesis capítulo 3 e o verso 22. E diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Essa ação divina tornou claro que a imortalidade prometida com base na obediência havia se perdido por causa do pecado. Agora eles se haviam tornado mortais, sujeitos à morte. E uma vez que Adão não mais poderia transmitir aquilo que ele próprio não possuía, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É o que está em Romanos capítulo 5 e o verso 12. Foi tão somente a misericórdia de Deus que protegeu Adão e Eva da morte imediata. O Filho de Deus se oferecera para dar sua própria vida, a fim de que tivessem outra oportunidade, uma segunda chance. Afinal de contas, Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme está em Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. E é aqui que nasce a nossa esperança, meus amigos. Embora as pessoas nasçam mortais, a Bíblia as estimula a buscarem a imortalidade. Romanos 2, verso 7. Jesus é a fonte da imortalidade. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O próprio Cristo disse que sua voz abriria os sepulcros e ressuscitaria os mortos. Veja comigo João capítulo 5, verso 28 e 29. E diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Se Cristo não houvesse vindo, a situação humana seria de total desesperança e todos os que morressem teriam perecido para sempre. Face à realidade de Cristo, porém, ninguém precisa perecer, não é verdade? Disse João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, a fé em Cristo não apenas salva da penalidade do pecado, como também traz consigo o incomensurável dom da imortalidade. Cristo trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. Veja comigo 2 Timóteo capítulo 1 e o verso 10. E diz assim: E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Paulo, portanto, nos assegura que são as Sagradas Escrituras que nos tornam sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, meus queridos, aqueles que não recebem o Evangelho não receberão a imortalidade. E qual é o momento em que nos será concedido o dom da imortalidade? Vamos ler o que Paulo afirmou em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 ao 54. E diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos
todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso torna muito claro que Deus não colocou a imortalidade sobre o crente por ocasião da morte, mas irá no futuro concedê-la na ressurreição, quando soar a última trombeta. Então isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Ao passo que João destaca que recebemos o dom da vida eterna quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, como está lá em 1 João capítulo 5, do verso 11 ao verso 13, a efetiva concretização do dom ocorrerá quando Cristo retornar. Somente então seremos transformados de mortais para imortais, de corruptíveis para incorruptíveis. Creia nisso, viva isso. Vamos orar? Pai querido, amado Deus, dai-nos por favor, Senhor, poder e discernimento para ficarmos atentos apenas àquilo que está escrito na Tua Palavra, para não confundirmos os Teus ensinos com ensinos de homens, mas para que possamos compreender as Sagradas Escrituras conforme a Tua vontade. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.